Outra coisa que a gente começou a perceber ao longo aí dessa fase não REM 3 é que aqui a pessoa pode até começar a ter sonhos. Você pode até sonhar nessa fase, mas não é tão comum como nós vamos ver na próxima fase, que é uma fase completamente paradoxal. É uma fase assim inacreditável, que quando os cientistas viram essa fase do sono, ficaram extremamente espantados lá na década de 1950, porque ela não faz nenhum sentido lógico, foi um espanto para os cientistas. Que é a fase REM, que nós já vamos ver ela. Que ela é tão paradoxal, que antigamente o pessoal chamava ela de sono paradoxal, que é um paradoxo, que não faz sentido nenhum. E vamos voltar ainda para essa fase não REM 3. Aqui está acontecendo algo importantíssimo também. O seu cérebro ainda tem neurotransmissores como adrenalina, ou noradrenalina no caso, e como serotonina. Esses neurotransmissores ainda estão ali no seu cérebro, porém, na próxima fase que a gente vai conversar, você vai ver que eles não estão mais presentes no seu cérebro. Então, nessa fase, isso ainda está acontecendo. Agora, depois que você aprofundou o seu sono lá no não REM 3, o seu sono começa a superficializar e você entra na fase paradoxal do sono. Você entra na famosa fase REM do seu sono. O que é essa famosa fase REM? REM é de Rapid Eye Movement, é de movimentos rápidos dos olhos. Não sei se você já fez isso ou não, ou se você viu em algum filme. Mas animais também têm isso, o ser humano também tem isso. Acontece que, durante uma determinada fase do sono, os cientistas começaram a perceber que o olho da pessoa ficava andando de um lado para o outro. Na maior parte das vezes, esses movimentos oculares é na horizontal, mas eles podem ser em diversas direções também. Mas na maior parte das vezes, eles são horizontais. Então, de repente, imagina você, se você é um cientista que estava estudando isso lá na década de 50. De repente, você achava que a pessoa estava dormindo e o olho dela começava a mover de uma hora para outra, de maneira rápida, de um lado para outro. Muitas pessoas sabem que isso acontece porque foram lá e levantaram a pálpebra do coleguinha quando ele está dormindo, ou viram por baixo da pálpebra o olho da pessoa. Me conta aí se você é uma dessas pessoas que já fizeram essa experiência de perceber que enquanto outra pessoa estava dormindo, ou um animal estava dormindo, tinha uma fase no qual o olho começava a se movimentar muito. Porque lá naquele sono de ondas lentas, fase não REM 1, não REM 2 e não REM 3, o olho estava paradinho. Mas aqui nessa fase REM, o olho começa a se mover rapidamente. E essa fase REM, ela é completamente insana, por assim dizer. Por que que ela é dessa maneira? O seu cérebro está pegando fogo de tanta atividade elétrica que existe. Os cientistas não entenderam nada, porque de repente, quando eles olhavam no eletroencefalograma, aquelas ondas que estavam aparecendo ali na fase REM eram muito semelhantes às ondas cerebrais de quando alguém estava acordado. Só que quando ele olhava para a pessoa, essa pessoa estava paralisada. É por isso que dão o nome da fase REM de fase paradoxal ou de sono paradoxal. Por quê? Porque você olha para o corpo da pessoa, ela está paralisada. Mas você olha para o eletroencefalograma, o cérebro está extremamente ativo, como se tivesse acordado. E você que é mais detalhista e está prestando atenção, provavelmente já deduziu que essa é a fase onde que a maioria dos seus sonhos ocorrem.
Sim, você sonha todo dia, todo mundo sonha todo dia. Pode ser que você não se lembre, aí é outra história, mas que você sonha, você sonha. Olha como essa fase REM então é importante. O cérebro está em intensa atividade. Se você olha no eletrocefalograma, parece que está acordado. Porém, os seus músculos, todo o seu corpo está paralisado. E aqui vale te contar esse detalhe. Existe um sinal que o cérebro dá que vai lá para um local que se chamam receptores alfa na medula inteira, que fala o seguinte: ninguém se mexe. Acabou a festa, ninguém se mexe. Todos os músculos voluntários absolutamente paralisados a partir de agora, que o sono REM vai começar. Olha que espetacular isso. Alguns segundos antes de você entrar na fase REM, o cérebro manda um sinal para todos os músculos voluntários do seu corpo paralisarem. É como se você tivesse tomado uma anestesia central. É o cérebro mandando sinal lá para esses receptores alfa, falando: ninguém se mexe, mas nenhum músculo aqui é para se mexer. Com exceção de 2 pequenos músculos. Olha que interessante. Essa fase REM é uma fase realmente excepcional, é muito interessante. Com 2 tipos de músculos que não ficam paralisados. São os únicos 2 músculos do seu corpo que não ficam paralisados durante a fase REM. Um, você já deve ter deduzido qual é. São os músculos do olho. É por isso que você está paralisado nessa fase REM, mas o seu olho está batendo de um lado para o outro. É porque os músculos do seu olho não ficam paralisados. E mais para frente, na verdade, recentemente, os cientistas do sono descobriram que existe também um outro pequeno músculo que fica dentro do seu ouvido interno, que também não paralisa, que ele fica se movendo. Mas esses são os únicos 2 do seu corpo inteiro. Se eu for aí na sua casa, durante o período que você está na fase REM, você vai estar paralisado, o corpo inteiro. E aqui, deixa eu já te dar um detalhe. Tem muita gente que tem uma experiência terrível, uma experiência assustadora, que é acordar durante o sono REM. E aí o que acontece? A pessoa acorda, ela desperta, porém ela está absolutamente paralisada. Isso é paralisia do sono. Quem aqui já teve paralisia do sono, me conta nos comentários. É isso que acontece. Você acorda, porém, quando você acorda, você está absolutamente paralisado, não consegue se mover. Isso é porque você recuperou a consciência durante uma fase de sono REM, no qual você não deveria ter recuperado a consciência. A gente vai ver por que é que essa recuperação de consciência pode acontecer durante a paralisia do sono. É algo absolutamente inofensivo. A pessoa não vai morrer dessa maneira, não existe nada de ruim que vá acontecer com a pessoa fisicamente, porém, psicologicamente é uma experiência aterradora, é uma experiência aterrorizante, porque a pessoa simplesmente acorda e está paralisada, incapaz de mover qualquer músculo do seu corpo. Isso pode durar 1 minuto, pode durar alguns segundos, pode durar vários minutos se você tiver azar. É isso que está acontecendo na paralisia do sono. Mas vamos voltar para o sono REM, porque aqui existe algo importantíssimo que eu preciso te contar. Todo esse ciclo que eu te contei, não REM 1, não REM 2, não REM 3, vai para o seu sono REM, demora cerca de 90 minutos. Algo em torno de 80 a 110 minutos. Um ciclo completo desse daqui. Não REM 1, não REM 2, não REM 3 e vai para a fase REM. Cerca de 90 minutos no adulto. Na criança, um pouco menos, 60 a 80 minutos. Mas no adulto é cerca de 90 minutos. Então, se você calcula, se eu estou dormindo umas 8 horas,
quer dizer que esse ciclo se repete cerca de 5 vezes ao longo da noite. Então, durante 5 vezes ao longo da noite acontece não REM 1, não REM 2, não REM 3, vai para o sono REM. Repete de novo, não REM 1, não REM 2, não REM 3, vai para o sono REM. Repete de novo. E vai fazendo esse ciclo a cada 90 minutos.